E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física? Hoje nós vamos estudar a velocidade de propagação das ondas. Vamos lá! Então, quando a gente fala em velocidade de propagação das ondas, a gente pode utilizar duas expressões matemáticas para calcular a velocidade de propagação das ondas. A primeira é baseada naquela fórmula da velocidade média. Lembra da velocidade média? V de velocidade igual a distância pelo tempo. No caso de uma onda, a distância é representada pelo comprimento de onda, que seria a letra grega lambda. E o tempo é o período, tá? Onde a gente usa o T maiúsculo, ok? Então, para calcular a velocidade de propagação das ondas, a gente usa lambda, comprimento de onda, dividido pelo T, período dessa onda, tá certo? Uma segunda expressão matemática que nos permite calcular a velocidade de propagação das ondas é derivado dessa primeira, quando a gente substitui o T por 1 sobre F de frequência. A gente vai encontrar a seguinte expressão matemática: V de velocidade é igual ao lambda, que é o comprimento de onda, dividido vezes, multiplicado pelo F de frequência. Tá certo? Então a gente tem duas expressões matemáticas que permitem você calcular a velocidade de propagação da onda mecânica, eletromagnética, ondas sonoras, ondas que se propagam no oceano, numa piscina, numa corda, ondas transversal, onda longitudinal. Então, independente do tipo de onda, você pode utilizar essas expressões matemáticas para fazer o cálculo, tá certo? Se a questão deu o lambda e o período e pede a velocidade, você usa aqui a primeira expressão matemática. Se deu lambda e o F de frequência, você usa a segunda expressão matemática, tá? Bem simples. Vamos fazer alguns exemplos? Então, olha só. Primeiro exemplo diz o seguinte: uma corda tracionada oscila com 4 Hz de frequência. Então, a gente tem a corda esticada, tá? Tracionada significa uma corda esticada. E essa corda ela está oscilando com 4 Hz de frequência. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é 0,6 metros, calcule a velocidade de propagação da onda, ok? Então vamos ver os dados que a questão nos deu. A questão nos deu a frequência, 4 Hz, e também nos deu o comprimento de onda, o lambda. Lembrem que a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales, representa o comprimento de onda, tá? Representa o lambda, beleza? Então, o nosso comprimento de onda, o lambda, é 0,6. E a questão está pedindo a velocidade de propagação dessa onda. Como a questão nos deu frequência, nos deu comprimento de onda e está pedindo a velocidade, então a gente vai usar a segunda expressão matemática que a gente viu no slide anterior. V de velocidade igual ao lambda, comprimento de onda, vezes o F, frequência, tá certo? Então é só substituir na fórmula e resolver a conta. O V vai ser igual ao lambda, que é o comprimento de onda, 0,6, então substitui 0,6, vezes o F, que nesse caso é a frequência 4, 4 Hz, então substitui por 4. Chegou aqui, é só multiplicar 0,6 vezes 4. 0,6 vezes 4 vai dar 2,4 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda, tá certo? Por que metros por segundo? Sempre que tiver em hertz, vai ficar em segundo aqui no final. E o comprimento de onda está em metro, então a velocidade, metro. Se o comprimento de onda estivesse em centímetro, então a velocidade ficaria centímetro por segundo. Se o comprimento de onda estivesse em quilômetro, então ficaria quilômetro por segundo. Tá certo? Então não precisa ficar convertendo. Se o comprimento de onda, por exemplo, estivesse em centímetro, eu não sou obrigado a converter para metro. Tá certo? Eu só converto para metro caso a questão peça que a resposta esteja em metro por segundo. Aí eu preciso converter. Se a questão não solicitar, eu poderia deixar em centímetro e aí ficaria centímetro por segundo, tá certo? Isso quando a questão pede velocidade, ok? Tem que tomar cuidado. Então, pediu velocidade, eu não preciso estar convertendo. Está em metro, fica metro por segundo. Está em centímetro, centímetro por segundo. Se tiver em quilômetro, ficaria quilômetro por segundo. Ok? Vamos para um segundo exemplo.
Segundo exemplo, uma onda sonora se propaga no ar com 340 metros por segundo. Então, nós temos a velocidade de propagação dessa onda, uma onda sonora. Sendo 170 Hz a sua frequência, calcule o seu comprimento de onda. Então, a questão nos deu a frequência, 170 Hz, né? Deu a velocidade, deu a frequência de uma onda sonora. E está pedindo o comprimento de onda. Tá pedindo o lambda dessa onda sonora, ok? Novamente, a questão nos deu velocidade, frequência e está pedindo o comprimento de onda. Então, eu preciso de uma expressão matemática que tenha velocidade, que tenha frequência e tenha o comprimento de onda. Novamente, eu vou usar a segunda expressão matemática que a gente viu no slide anterior, tá? V de velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência. Se no lugar da frequência tivesse aparecido o período, então a gente usaria a primeira expressão matemática, ok? Nesse caso, vamos usar aqui a segunda expressão matemática. Então é só substituir os valores, tá certo? Dessa vez a gente já tem o V de velocidade, então no lugar do V eu vou colocar o 340. Então substituindo o V fica 340 igual o lambda eu não tenho, é o que eu quero encontrar. Então repete o lambda vezes o F de frequência a gente tem 170. Coloco 170, ok? Substituiu, a gente vai usar aquelas propriedades matemáticas. Eu quero o valor do lambda. Se está multiplicando, passa dividindo, ok? Então está multiplicando, eu quero isolar o lambda. O 170 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 340 dividido por 170, tá certo? A posição da letra não interfere. Você pode colocar na esquerda ou deixá-la na direita, o resultado do cálculo é o mesmo, tá certo? Então, estava multiplicando, passou dividindo, é só dividir. 340 dividido por 170, nós vamos ter 2 metros, tá? Então, o meu lambda, o comprimento de onda, é igual a 2 metros, ok? Como é que eu sei que é metro? Eu estou calculando o comprimento de onda, uma unidade de comprimento de distância. Eu vou olhar aqui para a unidade da velocidade. Está em metro por segundo. Se está em metro, então meu comprimento de onda fica em metro. Se tivesse centímetro por segundo, então o comprimento de onda ficaria em centímetro. Se tivesse quilômetro por segundo, então o comprimento de onda ficaria em quilômetro. Nesse caso, está em metro por segundo, então meu comprimento de onda fica em metro. Beleza, galera? Bem tranquilo aí as questões, ok? Então, dúvidas é só vocês procurarem no WhatsApp. Valeu!